Opa! E aí? Como é que tá, segundão? Tá bom? Bora lá, bora continuar? Pessoal, na aula de hoje, nós vamos continuar aquelas questões que nós estávamos respondendo, tá bom? Vamos continuar, certo? Aí, eu observando aqui, nós paramos na questão 114, tá? Agora vamos fazer a 115, tá certo? Bora ver o que é que diz aqui, ó. Diz assim: um resistor tem seus terminais submetidos a uma certa DDP, uma DDP qualquer. Aí diz: reduzindo-se a metade a resistência elétrica do resistor e mantida constante a DDP, o que acontece com a potência por ela dissipada? Então, pessoal, essa questão diz assim, ó. Diz que tem a fórmula ali do RUI, né? A primeira lei, certo? Tem a fórmula ali, a gente tem a DDP, isso aqui mais lá. E aí, na segunda situação, ele diz o seguinte: ele diz que se reduzindo a metade a resistência elétrica, né? Ou seja, pegando o resistor e dividindo por 2 e mantendo constante a DDP, o U, como é que ficaria a nova potência, tá bom? Vamos ver aqui como é que responde. Primeira situação, como eu falei para vocês, vai estar normal aí. Potência é igual a quem? É igual a DDP ao quadrado dividido pelo resistor. Por quê? Porque eu fui por essa forma aí e não fui pela forma do PRI. Eu não fui pela forma do PRI pelo seguinte, porque na questão, se vocês observarem, não tem corrente elétrica, tá bom? E aí, como não tem corrente elétrica, eu fui por essa outra aí, certo? Então, ó, então no começo aí, esse derreta aí, né? Aí diz assim, ó: o que acontece com a potência dissipada, com a outra potência, se reduzir o R pela metade, tá certo? Se o R, linha, a nova resistência, passar a ser a resistência antiga dividido por 2, né? Assim reduz pela metade. Como é que ficaria o U? Passa a ser o mesmo U antigo, né? Diz assim, ó, e mantida constante a DDP, não é não? Quem seria a nova potência? Então, de novo, refrisando. Diz assim, ó: um resistor tem seus terminais submetidos a um certo DDP. Normal, né? Aí diz assim: reduzindo a metade, segunda situação, né? Reduzindo a metade a resistência do resistor, né? Ou seja, a nova resistência passa a ser quem? R sobre 2. E mantida constante a DDP. Então, a nova DDP continua sendo a DDP antiga. Então, U' é igual a U. O que aconteceu com a nova potência? Então, quem seria o valor da nova potência, né? Vamos ver o que é que aconteceria. Vamos lá. Pessoal, se vocês observarem aí, a nova potência seria igual a quem? Ao novo U' ao quadrado, certo? Quem é o U'? Não é, passa a ser o antigo? É o mesmo valor do antigo? Por isso que eu coloquei lá. O antigo dividido por, elevado ao quadrado. Não é isso? Quem é o novo R'? O novo R' nada mais é que o R antigo dividido por 2, né? Então vamos lá, como é que ficaria? Aí, pessoal, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, não é assim? Por isso que eu coloquei essa fórmula aí, ó. Potência nova é igual a DDP ao quadrado vezes 2 dividido pelo resistor, não é isso? Tá bom? Então fica 2 vezes a DDP ao quadrado dividido pelo resistor, certo? Agora vamos lá. Presta atenção agora aqui. A potência passaria a ser igual a quem? A 2 vezes a potência antiga. Por quê, pessoal? Ó, se vocês olharem lá embaixo da seta, lá na seta embaixo, observe que a potência antiga
era DDP ao quadrado dividido pelo raio, certo? A potência antiga é cada ali, não é não? Então, o que vai acontecer? Se DDP ao quadrado dividido pelo resistor não é igual à potência antiga, então a mesma coisa de na seta lá em cima agora. Era a mesma coisa de 2 vezes a potência antiga. Então, a nova potência, ela vai dobrar, certo? Ela iria dobrar. Pronto. Só isso aí, pessoal, tá bom? Só isso aí resolveria a questão, certo? Observe que a questão não foi difícil. Se souber essa fórmula da potência dissipada, né, resolveria a questão. Aí pronto, resolvida a questão, ó. Poder aí, tá bom? Questão agora 116, viu? Já coloquei aí já para vocês verem. Ela caiu lá no Rio de Janeiro. Diz o seguinte, pessoal, ó. Um estudante utiliza um circuito elétrico composto por uma bateria de 12 volts e um resistor de 100 ohms, certo? Para aquecer uma certa quantidade de água, inicialmente a 20 graus Celsius, contida em um recipiente, o gráfico representa a temperatura da água medida por um termômetro trazido pelo estudante em função do tempo. Então o gráfico aí, se você observar esse gráfico aí, ele está representando a temperatura em função do tempo, certo? Observem que a temperatura ela está em graus Celsius, não é isso? E o tempo está em minuto, tá bom? Observem agora, pessoal, ó, observem aí que a temperatura inicial ali seria 20, não é não? Está começando em 20, né? Aí nós temos 20 minutos, passaria a 24. 40 minutos, passaria a ter 28 graus. 60 minutos, passará a ter 32 graus, certo? Aí diz ainda lá embaixo, dados. O Czinho da água é igual a 4,2 joules por grama a graus Celsius. A densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Determine na letra a quantidade de calor recebida pela água ao final de 1 hora. Certo? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é assim, o volume da água contida no recipiente. Certo? Então ele pediu quantidade de calor e pediu também o volume da água. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Tirar os dados, não? Bom, vamos lá. Eu separei a letra A aqui para nós fazer logo a letra A e depois nós fazemos a letra B, tá certo? Vamos lá. Na letra A diz assim, ó. Determina a quantidade de calor recebido pela água ao final de 1 hora. Pronto. Então ele está querendo que nós calculemos a quantidade de calor recebida pela água ao final de 1 hora. Certo? Então, primeira coisa, não tirar os dados. Tá certo? Bora lá. A primeira coisa que eu tirei aqui, pessoal, ó, é o seguinte, ó. Um estudante utiliza um circuito elétrico composto por uma bateria de 12 volts. Esse 12 volts nada mais é, pessoal, que a DDP, ó. Tá bem aí, ó. 12 volts. Certo? Aí o que mais diz? O que mais diz lá? E um resistor de 100 ohms. Então, um resistor de 100 ohms. Certo? O que mais tinha nos dados? Como eu já tinha comentado, que a temperatura inicial é de 20 graus, né? O Czinho é 4,2 joules por grama a graus Celsius. A densidade, 1 grama por centímetro cúbico, tá bom? A quantidade de calor não vamos procurar, não é isso? Tá dizendo aí? Pois vamos lá. Ó, pessoal. Aí diz assim, que é a quantidade de calor no tempo de 1 hora, certo? Pessoal, se nós observarmos aí, observando aí, pessoal, nós não trabalhamos o tempo com horas, nós sempre trabalhamos com segundos, não é não?
Então vamos colocar aí, pessoal, o tempo de 1 hora. Vamos colocar que 1 hora é quem? 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Professor, mas por que é que o senhor colocou em segundo? Porque o tempo tem 6 segundos, tá bom? Aí vamos lá. Agora vocês observarem, a temperatura final, eu coloquei 32 graus Celsius. Por que eu coloquei 32 graus Celsius? Se vocês observarem, lá na figura do gráfico, lá tem, vou até voltar aqui para vocês verem, pessoal. Lá na figura do gráfico, nós temos, 60 minutos, 32 graus Celsius, né? Temperatura final de 1 hora, 32 graus. Por quê? 60 minutos não é 1 hora, né? Por isso que deu 32 graus, tá certo? Aí, pessoal, vamos dar continuidade. Então, por isso que eu coloquei 32 graus Celsius, tá certo? Aí, vamos lá. Primeira coisa que eu vou colocar é a fórmula que quantidade de calor é igual à energia elétrica, certo? Essa questão aí eu já coloquei nas outras questões que eles dois são iguais. Por quê? Porque tem a mesma unidade de medida. A energia elétrica pode ser medida em joule, a quantidade de calor também pode ser medida em joule. Então, quando isso acontece, quando os dois podem ter a mesma medida, eles passam a ser o quê? Eles passam a ter a mesma... Eles passam a ser todos iguais, tá bom? Então, quando a gente tem a mesma medida, passam a ser iguais, certo? Vamos lá. Pessoal, a energia elétrica, né, a potência vezes o tempo. Vocês lembram que eu falei que essa fórmula é uma das principais da parte da energia elétrica? Então, energia elétrica é igual a potência vezes tempo. Professor, porque você não vai falar direto? Eu não vou direto, porque tem que ir devagarzinho para ir massificando na mente de vocês, tá certo? Então, energia elétrica é a potência vezes o tempo, tá bom? Então, se eu disse que a quantidade de calor é igual à energia elétrica, então eu posso afirmar que a quantidade de calor é quem? A potência vezes o tempo. Tá certo? Olha aí, posso afirmar isso aí, não posso não? Tá bom? Então, vamos lá. Quem seria a potência? Pessoal, dê uma olhadinha nos dados ali, Olha lá nos dados, Nos dados, nós temos a corrente elétrica? Não. Então, ali, nós não temos. Então, se eu não tenho corrente elétrica, eu vou usar outra potência dissipada, que é quem? U ao quadrado sobre o resistor. Não é não? Então, no lugar da potência, eu coloquei aquilo ali, U ao quadrado sobre o resistor. Vezes o tempo. O tempo, eu não falei, tem 6 segundos, por isso que deu 3.600 segundos. Tá certo? 3.600 segundos. Aí, pessoal, é o seguinte. Quem é a potência? Não é 12? Então fica 12 ao quadrado dividido pelo resistor. Qual o valor dele? 100. Certo? Vezes 3.600. Tá bom? Vamos lá, continuando. Então, a quantidade de calor passa a ser o quê? 12 vezes 12, 144, né? Vezes 3.600 dividido por 100, certo? 144 vezes 3.600, eu fiz o cálculo aí, pessoal, na calculadora, né? Na mão, filho da mãe. Eu fiz o cálculo aí e coloquei 518.400, certo? Dividido por 100, tá bom? Pessoal, quando eu falei aqui na mão, pessoal, aqui eu quero que vocês façam na mão, porque no vestibular, pessoal, não tem calculadora, tá bom? Ou é você mesmo na mão ali, ou é você e pronto. Então vamos sempre treinando essas contas. Tudo que eu faço aqui, vocês tentem fazer na mão, não façam em calculadoras, que aí vocês fica mais prático na hora de resolução de questões, tá certo? Para não se perderem, tá bom, gente? Vamos lá. E aí, pessoal, a quantidade de calor passa a ser 5.184, tá bom? Aí, colocando notação científica, fica 5,184 vezes 10 a 3 joules. Pronto. Aí seria o valor da quantidade de calor. Olha aí, A questão, pessoal, ela não foi difícil. Por quê? Porque nós já tínhamos tirado os dados, né? A única coisa que eu coloquei diferente assim é que vocês têm que saber que a quantidade de calor é igual à energia elétrica.
Só isso aí. Lembrou disso aí? Responde qualquer questão. Tá certo? Vamos lá outra. Agora a letra B. O que é que diz a letra B? Calcule o volume da água contida no recipiente. Certo? Calcule isso aí. Então, eu já destaquei ali, o volume da água nós vamos procurar, né? Nós interroga. Pessoal, quantidade de calor no MC variação, não é isso? Quantidade de calor é quem? MC variação. Certo? Só que, pessoal, a massa nós não temos. Pode observar que lá nos dados, nos dados da letra A, nós não temos a massa. E eu não tenho que calcular essa massa. Só que ele nos deu, pessoal, a densidade. Na questão, ele diz que a densidade existe. Tá bom? E densidade é quem? Não é massa sobre volume? Se eu isolar a massa, não fica densidade vezes o volume? Não é isso? Logo, a massa eu vou dizer que é quem? Densidade vezes o volume. Tá certo? Vamos bora começar agora. Pegando a forma de novo, nós temos o quê? Que é a quantidade de calor é MC variação, né? Vamos lá. Eu achei na letra A que a quantidade de calor tinha valor de 5.184, certo? É igual a quem? Igual a massa. A massa, pessoal, eu simplifiquei a massa ali. Eu disse que a massa era quem? Densidade vezes o volume, né, não? Por que eu coloquei assim? Porque nós estamos procurando volume, tá certo? E aí, quando nós estamos procurando volume, já coloquei logo o volume ali para nós isolar ele e responder a questão. Tá bom? O que mais? Quem é o Czinho da água? Né? 4,2 joules, não é isso? E vezes quem? A variação de temperatura. A variação de temperatura, né? A temperatura final menos a temperatura inicial, não é isso? Temperatura final, 32. Temperatura inicial, 20. Não é isso? Aí vamos lá. Então fica como? 5.184 é igual a densidade. A densidade é quem? 1. Certo? Vezes o volume, né? Vezes 4,2 vezes 32 menos 20, 12. Não é isso? Aí nós temos 5.184 é igual. Aí eu multiplico logo tudo, pessoal. Ó. 1 vezes 4,2 vezes 12. Aí eu achei um valor de 50,4. Tá certo? Vezes V. Vezes o volume. Tá bom, pessoal? Deu para entender essa parte aí? Então vamos lá. Então, o volume passaria a ser quem? 5.184 dividido por 50,4, certo? Que aí nós temos como volume 102,85 centímetros cúbicos, tá bom? Então essa daí seria a resposta, tá? Olha aí, questãozinha boa, não foi? Tá bom, gente? Então, a questãozinha foi ótimazinha aí. Se vocês lembrarem da forma da densidade. Ó, pessoal, na física, as pessoas acham um pouco difícil a física, mas a física é muito facinha, gente. Ó, essa parte aí, vocês têm que lembrar aquela física lá do 8º e 9º ano. Tá bom? Observa aí, ó, a parte de densidade mesmo. A parte de densidade, no outro colégio, quando eu dou aula lá, quando eu dava aula lá, essa parte bem aí era lá no 8º ano que eu dava para eles. Densidade é quem? Massa sobre o volume. Tá bom? Então vocês têm que vir lembrando que física a gente puxando coisa lá do 8º, 9º, 1º ano, tá bom? Porque é para chegar na resolução. Vamos ver essa outra questão aqui. Questão 117, pessoal. Diz assim, ó. Um chuveiro elétrico apresenta as seguintes características: 4.500 watts e 220 volts. Olha. E agora? 4.400 watts, 220 volts. Um é DDP e o outro é potência. E agora? Quem é que é potência e quem é que é a DDP? Aí, pessoal, é onde entra para vocês terem que saber
a unidade medida, tá certo? Então, a unidade medida da potência é o watts, ou watts, ou vela, né? Meu pai, né? E a unidade medida da DDP é volts, tá bom? Então, pessoal, nós tirando os dados, ficava bem assim, ó. 4.400 seria a potência, não é isso? 4.400 da potência e 220 seria a DDP, tá bom? Então, nessa questão aí, primeiro que vocês deveriam saber é quem? As unidades medidas, tá certo? Então, sempre eu coloco as unidades medidas nas questões, no enunciado das formas ali, para vocês terem uma noção quem é quem, tá certo? Aí diz assim na letra A, qual é a intensidade de corrente elétrica? Opa, quem é o I, certo? Quem é o I, não é não? Corrente elétrica não é o I? Quem é o I que o atravessa quando ligado a uma rede de 220 volts? Ou seja, quando o U for 220, não é isso? Aí vamos lá. Pessoal, potência. Eu coloquei quem aí? Pio. Professor, eu não estou entendendo não. Uma hora é pio, outra hora é pri, outra hora é U sobre R. Por que o senhor colocou pio? Aí eu me pergunto, pessoal. Aí eu vou lhe responder. Você vai colocar a forma da potência, nós sabemos que existem 3 formas de potência. Então você vai colocar a forma da potência dependendo dos dados que você tirou, certo? Então vamos lá, olha, se eu estou pedindo I e eu tenho U, potência é π, não é não? Observe que eu não tenho um resistor aí, pessoal, eu não tenho um resistor na letra A, tá vendo? Então se eu não tenho um resistor, passa a ser π, por quê? Estou procurando o I e já tenho o U, e tem uma potência, não é não? Por isso que eu coloquei π, viu? Fica atento nessa parte aí. Aí nós temos a potência 4.400, né? É igual a quem? A DDP, que é 220, vezes a corrente elétrica, tá bom? Quando eu isolar a corrente elétrica aí, nós vamos ter a potência, né, dividido pela DDP. Ou seja, a potência seria quem? 4.400 dividido por 220, né? Por 220. E aí nós encontramos o I igual a 20 amperes. Tá vendo aí, gente? Então, pessoal, ó, torna a repetir. Fiquem atentos nas formulazinhas. Porque para responder essas questões, pessoal, tem que ficar muito atento, pessoal, porque senão não vai. Tá bom? Fica atento mesmo, bastante. Tá certo? Bora outra? Bora lá. Agora vamos responder, pessoal, a letra B. O que é que tem a letra B aí, ó? Ligando a uma rede de 110 volts. Opa! A rede antiga era 220. Você vai ligar agora a 110 volts, né? Ligando uma rede a 110 volts e considerando invariável sua resistência elétrica. Então, pessoal, quando ele diz que a resistência elétrica é invariável, eu vou usar a resistência do outro. A resistência da letra A, tá certo? Então a nova resistência passa a ser igual à resistência antiga, tá certo? Bora lá. Calcule a nova potência elétrica e a nova corrente elétrica, tá certo? Isso aí é a letra B. Aí eu coloquei, pessoal, separado, viu? Para não misturar os dois cálculos aí. Então fui pegar os dados. A nova DDP, o novo U, passa a ser que valor? 110, né? Tá lá, ó. Ligando a uma rede de 110, ou seja, a nova rede, a nova DDP, a nova tensão elétrica é quem? 110 volts, tá bom? Aí diz, e considerando invariável a resistência elétrica, como eu tinha comentado, se é invariável, passa a ser o quê? Constante. Ou seja, a resistência antiga vai ser igual à resistência nova. Então, a nova resistência passa a ser igual a R. Tá bom? Pergunta: quem é a nova potência? E a outra pergunta:
quem é a nova corrente elétrica. Pronto. Observem aí que agora dá para nós calcular a nova potência pela forma de U sobre R, não? Bora lá, por quê? Porque eu não tenho, tá bom? Aí eu coloquei U ao quadrado sobre R. Estão vendo aí? A nova potência. Bora lá. Então a nova potência, pessoal, passa a ser quem? Quem é o novo U? O valor é 110. Por isso que eu coloquei 110 ao quadrado. Sobre o novo R, ou seja, a nova resistência, que é o valor de quem? Da resistência antiga, R. Não é isso? Aí nós temos a potência nova, seria quem? 110 vezes 110, 11 vezes 11, 121 e mais 2 zeros, não é não? Então daria 12.100. Dividido pelo o novo R. Pessoal, o novo R, se você fizer ali, pelos extremos, isolando o R, o valor dele passa a ser quem? A nova DDP, diga DDP, ao quadrado dividido pela potência. Ficaria dentro aí, não? E aí, pessoal, eu fiz assim, ó. Conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, certo? Eu multiplicando, eu só virei ali, ó. Botei a potência em cima e a DDP embaixo, tá certo? E aí nós temos o quê? 12.100, não é isso? Vezes a potência antiga. A potência antiga. Não era 4.400? Aí eu coloquei 4.400. Dividido pelo U antigo. O antigo, pessoal, não era 220 volts? 220 vezes 220, 22 vezes 22, 484, né? Aí bota mais 2 zeros. Por isso que ficou 48.400, tá certo? E aí nós temos 12.100 vezes 4.400, achei aquele valor lá, ó, de 53.240.000. Dividido por quem? Por 48.400. E aí nós temos a nova potência, passa a ter o valor de 1.100 watts. Tá certo? 1.100 watts, vela. Não? 1.100 watts. Pessoal, torna a repetir. Olha, esses cálculos aí, pessoal, não façam na calculadora, façam na mão. Façam na mão, façam na mão. Porque, vou repetir novamente, porque você... Sai, cachorro! Porque você fazendo aí na mão, o cachorro dá um pulo nesse tanto aqui, ó. Você se enganchou ali nas plantas. Eu me arrupiei aqui, ó. Pessoal, a nova... Como eu tava falando, os cálculos tem que ser na mão, pessoal, que é pra você ir treinando, tá certo? Aí, quando chegar na hora do vestibular, vocês estão treinados ali, então não precisa ficar morrendo ali. Muitos cálculos, ó, quando eu fiz aqui agora para vocês aqui, ó, eu fiz o cálculo de 220 vezes 220. Eu fiz na cabeça, não foi não? De 110 elevado ao quadrado, 110 vezes 110, fiz na cabeça também. Então, ó, 110 vezes 110, 11 vezes 11, 121, não é não? Mais 2 zeros, por isso que deu ali 12.100. Então esses cálculos, vocês vão treinando, que aí no instante faz os cálculos, tá bom, gente? Para não ter dor de cabeça, certo? Tá bom? Pois, ó, foi por aqui, eu vou ficando por aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, tá certo? Estudem, pessoal, estudem bastante, tá certo? Quero ver vocês lá longe, tá bom? Tchau, pessoal, outra vez.